Como nós vimos na aula passada, nos vídeos passados, aprender é adquirir um novo conhecimento. A aprendizagem, portanto, ela vai estar relacionada ao desenvolvimento de novas habilidades e competências. Competências como a pintura, desenvolvimento da coordenação motora, a leitura, a escrita, o desenvolvimento de operações matemáticas simples, depois complexas, a capacidade de raciocínio lógico, depois a capacidade da análise crítica reflexiva e assim sucessivamente. Cada fase da nossa vida vai requerer o desenvolvimento de determinadas habilidades e competências. Esse processo de aquisição do conhecimento dessas habilidades e competências é um processo amplo, complexo e contínuo, como nós vimos e aprofundamos também na aula passada. Piaget vai dizer que a aquisição do conhecimento, a aquisição de uma nova habilidade, ela sinaliza para um amadurecimento cognitivo. Esse amadurecimento cognitivo ele só é possível quando nós passamos da etapa de assimilação para acomodação, quando nós conseguimos perpassar essas etapas e, consequentemente, chegamos à equilibração, ou seja, quando nós olhamos aquele conhecimento, identificamos, inserimos dentro da nossa estrutura cognitiva e fazemos uso daquela nova habilidade, daquela nova capacidade. Dentro desse processo, o sujeito, o aprendente, ele vai ter um papel muito importante. De acordo com a perspectiva construtivista, o aprendente ele é o sujeito ativo no processo de construção da aprendizagem. Manton ele vai dizer que o conhecimento é um processo elaborado pelo sujeito, pelo próprio aprendente, ao se sentir motivado, envolvido. Em sendo assim, o professor ele vai ter também um papel relevante, um papel de destaque. Ele vai ser necessário ter a capacidade de promover situações desafiadoras, situações que estimulem o aluno à busca, que estimulem o aluno a novas descobertas. O professor, ele pode facilitar, ele pode promover o processo de aprendizagem, como ele também pode construir barreiras para que o processo de aprendizagem não se dê de forma satisfatória em determinados alunos. A gente vai aprofundar um pouco isso quando a gente vai falando sobre as dificuldades de aprendizagem. Então, como saber qual habilidade e competência um determinado aluno ele deve ter desenvolvido ou desenvolver? Relacionando a idade do aluno à capacidade que ele já possui ou que ele precisa desenvolver ou possuir. Piaget ele vai desenvolver as etapas do desenvolvimento cognitivo. Ele vai dizer que os sujeitos, todos nós perpassamos por 4 etapas de desenvolvimento. A primeira, o sensório motor, que vai de 0 a 2 anos de idade. O pré-operatório de 2 a 7 anos de idade, o operatório concreto de 7 a 12 anos e o operatório formal que vai a partir dos 12 anos de idade. Cada uma dessas fases vai ser composta pelo desenvolvimento específico de algumas habilidades e competências. Então, o sujeito ele vai em cada uma dessas fases, dos 2 aos 7 anos de idade, não necessariamente os 3 anos de idade, porque vai variar de sujeito para sujeito, já que cada um possui uma particularidade, uma singularidade e se desenvolve em seu ritmo. Então, os sujeitos dentro dessa fase, eles vão desenvolver habilidades específicas, habilidades e competências, vão desenvolver novos conhecimentos específicos. As dificuldades de aprendizagem, elas são uma fragilidade no processo de desenvolvimento de algumas habilidades e competências. Ela pode se expressar por meio da dificuldade no desenvolvimento da leitura, da escrita, cálculos matemáticos, do próprio raciocínio lógico, dentre outras capacidades e habilidades. As dificuldades de aprendizagem, elas são apenas sintomas. Elas são sintomas de que alguma das dimensões que compõem ou que rodeiam um sujeito está em desacordo. É um desajuste interno ou externo. Diferente do que muitas pessoas pensam, as dificuldades de aprendizagem, elas não sinalizam para incapacidade. Todas as crianças, independente da dificuldade que ela vivencia, ela tem a possibilidade de desenvolver a aprendizagem. E, acima de tudo, ela tem o direito. Cabe ao professor, portanto, viabilizar esse direito. Inúmeros fatores podem interferir no processo de desenvolvimento da aprendizagem, pode ocasionar as dificuldades de aprendizagem. Como nós vimos, a aprendizagem é complexa. O desenvolvimento da aprendizagem requer a passagem por algumas etapas e essas passagens elas são complexas, não são situações simples, certo?
ela requer que fatores internos e externos que o sujeito vivencia esteja em acordo. Nós vimos que nós somos seres individualizados, particularizados. Isso quer dizer que nós temos uma história de vida individual, que nós fomos expostos a estímulos individuais, que nós vivenciamos situações desafiadoras individuais, certo? E tudo isso interfere na nossa construção cognitiva, tudo isso interfere nas nossas emoções. E esses fatores, consequentemente, vão interferir, direto ou indiretamente, no processo de aprendizagem. Nós, sujeitos, somos compostos por algumas dimensões neurológicas, biológicas, sociais, ambientais, emocionais. Então, essas dimensões, elas podem interferir no processo de aprendizagem se elas não estiverem em acordo, se elas não estiverem alinhadas. Uma criança que vivencia dentro de casa situações de violência, o próprio divórcio, essa situação ela pode mexer com o emocional daquela criança e, consequentemente, interferir no seu processo de desenvolvimento da aprendizagem. Situações positivas também, uma criança que ganhou uma viagem, até chegar àquela viagem, ela vai passar por um processo de ansiedade, e aquela ansiedade pode interferir momentaneamente num processo de desenvolvimento de algumas habilidades e competências que ela teria que desenvolver naquele momento, naquela fase. Crianças que não possuem acompanhamento familiar, que não possuem estímulos, como nós vimos, um dos fatores para o desenvolvimento da aprendizagem, dentro da perspectiva construtivista, é que haja situações desafiadoras de estímulo para a descoberta, para que a criança ela possa buscar a aprendizagem. Então, uma criança que não vivencia dentro do contexto familiar esses estímulos, que não vivencia o acompanhamento, a valorização do processo de aprendizagem, ela vai ter algumas dificuldades de desenvolvimento de algumas habilidades. Há crianças também que não se adequam ao método pedagógico do professor, pode também desencadear dificuldades no seu processo de alfabetização, no processo de desenvolvimento das habilidades matemáticas e muitas outras. Então vejam que o processo de aprendizagem ele é amplo, ele é complexo, ele envolve inúmeros fatores, inúmeras dimensões internas e externas ao sujeito. Os transtornos ou os distúrbios de aprendizagem, por sua vez, eles são uma disfunção neurológica. Enquanto disfunção neurológica, eles vão estar relacionados a algumas partes do cérebro. Eles vão estar relacionados a alguns neurônios e suas conexões específicas. Os transtornos e os distúrbios de aprendizagem, eles se caracterizam como um conjunto heterogêneo de desordens que vão ser manifestas por meio de algumas dificuldades na audição, na fala, na escrita, no raciocínio matemático dos sujeitos. É uma desordem interna ao sujeito, intrínseca ao sujeito. Ela envolve uma incapacidade de adquirir, reter e usar habilidades e informações específicas. Isso vai resultar numa dificuldade na atenção, na memória e na capacidade de raciocínio daquele sujeito. Nós entendemos, portanto, que os distúrbios de aprendizagem algumas falhas em algumas partes do cérebro que vão comprometer a fala, a escrita, o raciocínio. Depois desses conhecimentos, nós muitas vezes nos perguntamos de onde é que surgem esses distúrbios, o que é que ocasiona. Podem ser fatores genéticos terem ocasionado esses distúrbios, como fatores médicos, do tipo um fraco crescimento do feto no útero, o uso de drogas, de álcool na gravidez. Isso pode ter gerado ou ocasionado esses distúrbios. Um exemplo específico para a gente ilustrar. Eu posso ter herdado esse distúrbio, esse transtorno do meu pai, da minha mãe, do meu tio que teve, ou eu posso adquirir na minha concepção, na minha constituição enquanto sujeito. Dependendo de algumas situações traumáticas que eu passei na minha constituição e construção de feto, enquanto sujeito, minha mãe ter feito uso de drogas, ou minha mãe ter tido algum trauma, alguma infecção que tenha afetado a construção de uma parte do meu cérebro, que é justamente a parte que é específica da leitura, da escrita, do raciocínio. Essa é aquele criança que muitas vezes a gente diz assim, é tão inteligente, pensa um menino inteligente, mas não quer nada com a vida. Quando é leitura e escrita, ele não consegue desenvolver. Isso é um preguiçoso.
As crianças que possuem distúrbios ou transtorno de aprendizagem, geralmente, elas são muito inteligentes. Só que quando você chega na fase da leitura, da escrita, do raciocínio, elas não conseguem desenvolver. Não porque não queira, mas porque uma parte do seu cérebro que é responsável por essas habilidades, ele está comprometido. Então, o distúrbio de aprendizagem, o transtorno de aprendizagem é isso, é um comprometimento em uma parte do cérebro. E esse comprometimento pode ter sido ocasionado, como eu disse, por questões genéticas ou por questões médicas.